passamos a apresentar a leitura comentada da Palavra de Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 12, assim nos diz a palavra do Senhor. Joia. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Olha aqui, JR. Estava acontecendo um monte de perseguição, de dificuldades para Paulo, né? Mas ele, na carta que escreve ao pessoal de Filipos, né? Por isso os filipenses, porque eles moram na cidade de Filipos, ele diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Tremendo, né? O que nós encontramos aqui? Paulo estava preso, estava na prisão realmente. Então ele fala que as coisas que aconteceram acabaram contribuindo antes para o progresso do Evangelho. E aí ele vai contar por quê. Ele estava preso lá e ele diz que se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. O que isso significa? Os guardas que trabalhavam lá, ficavam na prisão, se rodiziavam, Paulo pregava para eles. E toda a guarda pretoriana, né, a guarda que trabalhava lá, acabou conhecendo o Evangelho, porque ele estava lá naquele lugar e ele pregava para as pessoas que estavam lá vigiando ele. E então Deus age dessa forma. Muitas vezes a gente não entende porque somos colocados pelas aparentes circunstâncias em determinados lugares e nós não entendemos. Paulo estava numa prisão. Talvez alguém agora, por exemplo, esteja me ouvindo em uma prisão e se sentindo injustiçado, quem sabe, ou não. Mas há um propósito do Senhor em todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então ele diz que as coisas estavam acontecendo, estavam contribuindo muito antes do sofrimento dele, que ele viesse a sofrer, mas o Evangelho estava sendo pregado, o Evangelho estava alcançando muitas vidas naquela circunstância que ele estava. E em contrapartida, alguns irmãos, vendo a situação de injustiça que estava acontecendo com Paulo, ele estava na prisão porque ele tinha pregado o Evangelho, os irmãos pegaram e disseram: agora é que nós vamos pregar. E ele diz aqui, está muito claro, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, está muito claro então, né? Os irmãos vendo que ele estava preso, estimulados pelo Senhor, Paulo está preso, ele não está podendo mais fazer o trabalho, Paulo está lá na prisão, quer dizer, ele estava pregando para os guardas lá, mas e o restante da população? Precisava ouvir o Evangelho. Então os irmãos que tinham compromisso com Deus, estimulados pelo Senhor por causa das algemas de Paulo, aí ele diz aqui: ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. E os irmãos foram ousados na pregação da palavra e não temiam serem presos também. Importava era pregar o Evangelho. Aí ele continua: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor,
sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Então ele relata aqui que haviam dois tipos de pessoas que estavam pregando o Evangelho. Uma parte estavam pregando, veja só, proclamando a Cristo, motivados pela inveja e por porfia, que nós já vimos aqui, é contenda, só por contenda ou inveja, mas pregavam, eram motivados por porfia, por contenda, por inveja. Mas tinha outros que não, tinha outros, ele diz, outros porém o fazem de boa vontade. Estes, que são os que faziam de boa vontade, por amor, pregavam a Cristo, para as pessoas, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Então, por amor a Paulo, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho e por amor às pessoas, eles pregavam e queriam levar a salvação. É isso que acontece, quem é realmente alcançado pelo Espírito Santo de Deus. A gente que é alcançado e que tem uma experiência viva e real de encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, a nossa vida passa por uma transformação tão radical e tão gostosa, tão maravilhosa, porque nós passamos a encarar o viver com outros olhos, com outra motivação. Nossa vida passa a ter sentido verdadeiro. Então a nossa alegria é tanta, é tamanha, quando a gente sente que nós temos algo bom. O que acontece quando você sabe de uma coisa boa? Você sai contando para as pessoas, para que elas se alegrem com você, para que sejam alcançadas por aquele tipo de alegria que você está sentindo. Pois é isso que acontece com o verdadeiro crente, que tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Ele sai tão feliz, querendo que as outras pessoas tenham o privilégio de viverem da mesma forma, de sentirem a vida com Jesus. Por isso, às vezes, tem alguns irmãos que são muito enfáticos na pregação da palavra, insistem muito com os outros. Às vezes a pessoa exagera um pouquinho, porque ela está tão contente, que está querendo tanto que o outro também siga este mesmo caminho, que acaba ultrapassando alguns limites, que é preciso ter um certo limite, porque não é por força nem por violência, não é eu que vou fazer a obra, eu tenho que pregar e tenho que estar consciente de que quem faz a obra não sou eu, é o Espírito de Deus. Agora aqui, por exemplo, eu estou pregando, estou lendo a palavra, estou comentando, não é um sermão, é um comentário sobre a Bíblia que não estava nem previsto aqui, mas você que está atento me ouvindo, que está bebendo e comendo essas palavras, pode ter certeza, você estava precisando ouvir e o Espírito Santo de Deus já está agindo no seu coração, preparando o terreno, adubando, deixando ele fértil, esse terreno que é o seu coração, para que esta boa semente que está sendo semeada agora, ela encontre guarida no seu coração e ela venha a germinar e você seja alcançado pelo Evangelho e tenha a sua vida restaurada, transformada para a glória de Deus. Mas eu preciso, como todos nós que pregamos o Evangelho, precisamos ter este conhecimento e esta certeza de que nós conseguimos chegar até o ouvido da pessoa, mas do ouvido para o coração é o Senhor quem vai proceder à transformação, é Ele que vai fazer. Então, Paulo continua aqui dizendo, aqueles, agora se referindo aos que proclamavam a Cristo por inveja ou contenda, ele diz, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Faziam para provocar Paulo, para dizer, está vendo, você está preso aí, não está conseguindo mais fazer a obra, e eu que estou no teu lugar, estou fazendo. Essa situação é interessante, nós podemos fazer uma aplicação prática disto aqui, porque todos nós, irmãos,
precisamos pregar o Evangelho com amor. Tem muita gente precisando ser alcançada pelo Evangelho e Deus distribui da sua porção para todo mundo na medida que Ele entende que deve distribuir. Consequentemente, alguns, infelizmente, motivados por inveja realmente, porque não receberam o mesmo dom de Deus, a mesma facilidade para se comunicar com as pessoas, para transmitir a palavra, não tem a mesma unção, na verdade, porque no fundo seus corações estão impregnados por outros sentimentos que impedem o verdadeiro derramar da unção divina em suas vidas. Então querem ser iguais àqueles que estão cheios do Espírito, não conseguem, porque seu coração está tomado por um sentimento de inveja e no fundo gostaria de estar no lugar da pessoa, não só para estar pregando, mas por causa que o brilho que muitas vezes os holofotes do altar sobre a pessoa proporciona. Geralmente são pessoas que são fracassadas na vida pessoal. Geralmente são pessoas fracassadas, que buscam dentro das igrejas o reconhecimento, então ficam com inveja, com ciúmes, porque o outro consegue pregar, e aí fazem de tudo para vê-lo fora daquela posição, daquela situação que ele estava, para ocuparem o seu lugar e puxarem para si os holofotes. Aí então o outro acaba se afastando, saindo, ou outra situação que Deus permite. Aí aqueles que fizeram de tudo para afastar o irmão têm que ocupar o seu lugar. E aí tem que pregar, porque está ali para pregar. Mas vamos ver lá no fundo qual a motivação que está pregando. Foi por inveja, foi por contenda, foi por ciúmes. Então, aí está pregando a Cristo. Era essa a situação aqui que acontecia. A pessoa dizia: eu queria estar nesse lugar de Paulo. Como Paulo consegue? Ele é eloquente, ele tem unção, ele consegue passar a palavra e eu não consigo. Agora pode ser que eu consiga porque conseguimos neutralizar Paulo de alguma forma. Paulo está na cadeia, então eu vou ocupar esse lugar dele e vou pregar. Mas a motivação dos seus corações era exatamente ocupar o lugar do outro e não fazer o mesmo trabalho. Nós não precisamos querer ocupar o lugar de ninguém. O Espírito Santo de Deus, ele distribui a porção de acordo com a vontade dele. E se a gente procurar, se a gente estiver disponível nas mãos do Senhor, a gente vai conseguir fazer o melhor para Deus. Então era essa a situação. Essas pessoas aqui do tempo de Paulo estavam vibrando porque ele estava preso e saíram pregando o Evangelho com esta motivação. E por isso Paulo diz: aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, não são sinceros, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Olha só como o objetivo deles era exatamente uma provocação a Paulo. Ele diz: está vendo? Você está afastado e eu estou no seu lugar. Eu estou aqui usando o lugar que você estava usando e você não pode, você está preso. Mas Deus, irmãos, Deus, ele sonda o coração de cada um. Deus sabe qual a motivação de cada um. A pessoa pode enganar os outros, mas não engana a Deus. E Paulo diz aqui uma frase tão linda, e ele diz: todavia, que importa? Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, veja, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Ele não estava lá naquele lugar onde ele costumava ir, alguém estava lá, tentando se firmar no lugar que ele esteve, até mesmo para provocá-lo, para que ele se sentisse mal. Ele estava na cadeia, foi derrubado, foi vencido. Que pena quando as pessoas pensam que conseguiram neutralizar um pregador do Evangelho. Que lástima!
neutralizar um pregador do Evangelho, porque é menos uma pessoa para estar pregando a palavra de Deus, só pela vontade de estar no seu lugar, só pela vontade de ter o brilho. O que brilho? O brilho é de Jesus. Os holofotes não podem ser para o homem. O homem é apenas um instrumento nas mãos do Senhor. E aí ele diz: que me importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim. E ele reafirma, não é? Sempre me regozijarei. Ele vai explicar agora. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Ele sabia que o futuro dele seria a libertação. Mas, sinceramente, eu creio assim que Paulo, o seu ânimo naquele momento, ele já tinha alcançado um determinado estágio espiritual que fazia o seguinte: para ele tanto fazia se ele fosse liberto daquela cadeia ou não. Ele estava lá e estava pregando. Ele poderia morrer, porque ele já tinha a convicção da vida eterna. Então não fazia mal que ele morresse. A libertação que ele via era a libertação até desse corpo material. Seria a ida para junto do Senhor Jesus. Ele já estava vivendo, e eu fico assim pensando: será que um dia eu vou conseguir viver numa dimensão destas, em que realmente a pessoa ultrapassa os limites da compreensão humana, numa vida muito íntima realmente com Jesus, em que você não dá mais bola realmente para nada que seja material. Ele diz: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Olha que lindo aqui, ó. A ardente expectativa, ele esperava isso e tinha também a esperança mesmo de que em nada ele seria envergonhado. Ele estava preso, estava passando por tanta humilhação, mas ele sabia que ele servia a um Deus verdadeiro e que tinha um propósito para ele cumprir, e ele estava cumprindo a vontade de Deus, e ele não seria envergonhado. Como não foi? Ele passou para as páginas da Bíblia, e até hoje nós lemos as suas palavras e vemos o que ele passou, e serve como exemplo, como alento para nós todos aqui. A esperança que Paulo tinha de que em nada seria envergonhado. Se ele estava trabalhando com o coração totalmente voltado para Jesus na obra, porque Jesus iria permitir que ele fosse envergonhado? Irmão, o crente verdadeiro, que tem o coração totalmente voltado para o Senhor não deixa que ele seja envergonhado, não. Olha, irmão, não tem cobrador batendo na porta não, para envergonhar. Agora ele age retamente, por isso não tem cobrador. Deixe de pagar as suas contas, você vai deixar de agir retamente, porque você assumiu um compromisso, tem que pagar. Aí você não andou retamente, não pagou, aí quer que Deus te livre dos cobradores, irmão? Vai bater cobrador na tua porta. Ande de acordo com o que Deus espera de você. Só compre aquilo que você pode pagar, não compre desordenadamente, porque como é que Deus vai te ajudar se você não está se ajudando? Primeiro, você tem que ter um controle da sua vida. Voltamos para a palavra. Ele diz: antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, que ele estava na cadeia, né? Com antes e também agora. Antes, quando eu estava livre, eu também fazia. Agora que eu estou preso, eu também continuo fazendo. Porque, irmãos, a gente tem que fazer, pensa comigo, o que nos é possível. Se eu tenho condição de fazer um trabalho maior, eu tenho que fazer. Eu tenho que ser firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor. Mas se às vezes as circunstâncias me limitam, então eu vou fazer aquilo que eu posso, dentro das minhas limitações. Não posso dar o passo maior que a perna. Então tem que aprender a dosar. Se eu estou podendo, por exemplo, pregar para uma igreja
que tenha 500 membros, eu vou pregar para a igreja de 500 membros. Mas se eu não posso mais permanecer numa igreja com 500 membros e eu tenho que pregar numa igreja com 5 pessoas, vou pregar para 5 pessoas. Cada vida ali é importante para Deus. Não importa se eu estou alcançando 500 ou 5 ou uma só. Importa que eu estou fazendo a vontade de Deus e cumprindo com aquilo que Deus me mandou fazer. E Paulo diz aqui: como sempre também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Irmãos, essa frase aqui também é muito bonita. Nós devemos viver e morrer de uma forma tal que Cristo seja engrandecido no corpo da gente. Quer enquanto estejamos vivos, quer quando morrermos. Até na nossa morte, Cristo precisa ser glorificado e engrandecido. Que tenhamos uma vida que glorifique o nome do Senhor e que o nosso momento da morte também seja um momento em que Cristo seja engrandecido. E é isso que Paulo está dizendo. Será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. E aqui a frase que J.R., o versículo que J.R. ama, não é? Porquanto, para mim, o viver é Cristo. O viver é Cristo. Olha que profundidade. Para mim, o viver é Cristo. Cristo, é só Cristo que importa. Vejam, eu falava ainda há pouco da dimensão que a vida de Paulo havia alcançado. Ele tinha chegado numa dimensão espiritual que eu acho que eu, pelo menos falo por mim, estou muito longe ainda desta dimensão. Que Deus me ajude, que eu consiga também chegar lá. E ele diz: porquanto para mim o viver é Cristo, nada mais me importa a não ser Cristo. A minha vida está totalmente consagrada a Cristo. Ele disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Em outra passagem bíblica que bate com essa aqui, né? Fecha com esta, né? E ele diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que é lucro? Morrer. Muitos de nós temos medo da morte. Paulo diz que morrer seria lucro. Quando é lucro? Quando nós temos vantagem. Eu tive lucro naquele negócio que eu realizei, então eu obtive vantagem. Morrer é lucro quando você já está totalmente desprendido das coisas materiais e a tua visão está lá no reino de Deus. O lucro é porque o melhor de Deus ainda está por vir, que é exatamente a vida eterna. Amém? Amém. E glória a Deus, que o Senhor esteja aplicando no meu e no seu coração os reflexos, as consequências, as vantagens da porção desta palavra que nós trabalhamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor.